Muita gente deve se lembrar. 19 de maio de 1989, uma chuvarada que atingia Salvador e 30 toneladas de terra da encosta da Boa Vista do Lobato desabaram sobre o motel Mustang, localizado na Avenida Suburbana. 9 pessoas morreram. A causa mais provável para o acidente foi o rompimento de cortinas de contenção da terra que ficavam acima do motel. 35 anos depois, o livro Motel Mustang, uma ficção baseada naquela tragédia, vai ser lançado amanhã. O autor da obra, o escritor, advogado e membro da Academia de Letras da Bahia, Marcos Vinícius Rodrigues, é nosso convidado, está conosco, é com ele que a gente conversa agora. Um prazer recebê-lo, seja bem-vindo. Bom dia, Marcos. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Ernesto. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Um prazer estar aqui, digo eu. Maravilha, seja bem-vindo, meu querido. E deixa eu te perguntar logo, porque uma tragédia real que marcou a história de Salvador, essa tragédia envolvendo o Motel Mustang, 9 pessoas morreram, e você transforma uma ficção baseada nessa história real. Como é que foi esse desafio, Marcos? Transformar um evento tão doloroso em uma obra de ficção? O livro é uma investigação de como as pessoas devem ter se sentido com a tragédia, né? Então, eu escolhi ficcionalizar e não tentar relatar os fatos como aconteceram, que são muito interessantes, porque eu queria lidar com aquilo que nenhum jornalista vai poder dizer, que é como aquelas pessoas se sentiram, como os casais que estavam lá se sentiam antes, o que é que eles estavam vivendo antes do desabamento, como os funcionários estavam se sentindo por ter que trabalhar naquela condição. E também o depois, né? Os saques, o luto das pessoas. E eu queria dar um panorama de como essas pessoas reais viveram e as minhas pessoas ficcionais representam esse sentimento dessas pessoas. A literatura normalmente tem o poder de eternizar histórias, não é? De provocar muitas reflexões também. Você acha que esse seu livro, Motel Mustang, contribui para o debate sobre como eu posso dizer, sobre a responsabilidade pública e também privada em tragédias, desastres urbanos como esse que aconteceu na época? Acho que sim, né? Por exemplo, eu ia lançar esse livro em maio, né? Perto da data do acontecimento. Mas houve a tragédia do Rio Grande do Sul. Olha como há 35 anos atrás acontecia já o que está acontecendo hoje, de uma maneira muito violenta. Essa não é a maior tragédia daquele ano, mas é a mais visível por causa do motel, né? Pela ironia de ser um motel onde as pessoas vão para serem felizes e acabam falecendo. E aí, neste caso especificamente, há alguma responsabilidade das autoridades também, porque já tinha havido deslizamentos, alguns quartos já estavam interditados pelo motel e mesmo assim continuou funcionando, né? Já era para ter fechado o motel naquele período, e aí não fecharam, continuaram, e aconteceu a tragédia. E nessa sua busca por histórias, né, essas suas pesquisas, você certamente descobriu muitas histórias pessoais relacionadas a essa tragédia. Houve alguma que tenha impactado você de maneira especial e que você possa ter achado mais difícil transformar em ficção, Marcos? Eu acho que acho que a mais dolorosa mesmo é a morte do motorista. Ele era motorista dos dois motéis, do Mustang e do Le Royale, então ele ficava indo e voltando. E o costume dele era dormir no Le Royale quando ele estava trabalhando à noite, né? Naquele dia, ele não precisaria trabalhar à noite, ele podia ter ido para casa ou ter ido normalmente para o Le Royale, mas ele preferiu dormir no motel Mustang. Ele costumava dormir no carro, mas preferiu dormir dentro do motel num corredor, e justamente o corredor que foi soterrado.
né? É muito irônico que isso tenha acontecido com ele, porque talvez ele não devesse nem estar lá, né? Então eu incluo o conto em que aparece essas mortes e todas as mortes é um conto que tem uma personagem ficcional, mas eu incluo as mortes reais, as pessoas, né? E eu acho que o motorista é o mais marcante. E também a forma como ele morreu, que é muito dolorosa, não foi algo fácil, e há testemunhos nos inquéritos, então é muito assustador, né, contar essa história dele especificamente, além de todas as outras, né, porque ele sofreu durante o falecimento. Oi, Marcos, bom dia, Ernesto aqui. Bom dia. Esse teu lançamento trouxe muitas recordações. Eu era repórter da TV Bahia na época e fui dos primeiros a chegar lá para fazer aquela cobertura. O ano foi muito marcante, foram mais de 100 mortes aqui, né? E esse caso do Motel Mustang, para quem não é dessa época, quando estiver passando pela suburbana, olha ali a encosta com a contenção toda, imagina como é que era aquela encosta só com mato cobrindo, né? Você descreveu bem aí o cenário de responsabilidade mesmo, não somente das autoridades, mas dos próprios empresários, né? Dos donos do motel, com certeza. Agora, você está escrevendo coisas que não cabem numa matéria jornalística, mas a base toda são os personagens, os dramas que aquelas pessoas viveram, né? Como é que você vê, a gente já fez outro dia um simpósio entre jornalismo e literatura, como é que você vê esse casamento e essa possibilidade que, quando jornalistas também podem utilizar, e vários usam, né, quando enveredam pela literatura, mas é uma possibilidade de uma abordagem sobre temas de uma forma que a gente aqui, escrevendo notícia, não pode fazer, né? O que esse livro traz para a gente de reflexão, embora a gente já esteja há alguns anos, né, felizmente, sem nenhuma vítima fatal por conta de chuvas, né, que é um problema histórico nosso aqui, pelo menos desde o século, sei lá, 17, que a gente tem registro de fatos semelhantes. E olha, Ernesto, uma vez numa reunião aqui na academia, você comentou que, o ano passado, você comentou que tinha feito a cobertura do Motel Mustang, sim, não sim. sei como o assunto surgiu, e eu fiquei caladinho, porque eu estava escrevendo. Eu não me lembro também por que o assunto veio, né? Mas você comentou e eu fiquei caladinho. Você estava conversando com o Ordep Serra e Sim. esse assunto surgiu, você comentou, eu fiquei caladinho na minha. Você já estava escrevendo o livro, né? Já estava escrevendo. Vou dar um exemplo. Eu pesquisei, mas eu não pesquisei só o motel, o acontecimento, a tragédia. Eu pesquisei o que estava acontecendo em volta, né? Então, eu acabo misturando informações sobre outros assuntos, na semana seguinte ia ter o Corpus Christi, eu usei, ia ter no sábado a corrida da infantaria, eu usei, um personagem ia correr. Então eu peguei a tragédia e contextualizei com o que estava acontecendo. No primeiro conto, o menino precisa arrumar um carro para poder ir para o motel, né? E ele vai acabar com um amigo num desmanche de peças para levar para uma oficina na Baixa do Fiscal. Então, tem uma ambiência que eu usei, que é algo concreto, que eu usei para ficcionalizar, para montar a história, que quando uma pessoa for ler o livro, ela vai ter esse ambiente de época, né? Então, houve desabamento, e nessa época de desabamento tinha uma pessoa pobre na vizinhança que ficou muito feliz porque uma toalha do motel novinha, cheirosinha, felpuda, chegou lá e isso desperta a libido dela de novo, né? Então, eu acabei trabalhando isso. Os saques, as crianças saqueando coisas, junto com adultos também, mas eu me fixei numa criança, né? Então, todo o impacto que aquilo teve, né? Então, dá para reconstituir aquela época. Você está falando, eu estou lembrando das coisas aqui, porque foi uma cobertura muito... É sofrido para a gente, principalmente quando o repórter está cobrindo um negócio desse ao vivo, você vê essas coisas rolando e tem que segurar a onda, segurar a emoção também, né?
Mas eu estou te ouvindo e estou lembrando de coisas que eu já não recordava aqui, de cenas que a gente viu lá. Já estou com o seu livro, vou devorar ele nesse fim de semana. Obrigado. Espero que goste muito, depois me diga. Sim, vamos resenhar depois. Você como escritor, e quando você traz uma produção como essa, nesse momento em que pese a gente já ter melhorado no quesito infraestrutura bastante, embora ainda as marcas da desigualdade, que é a causa principal dessas tragédias todas, ela está muito presente ainda, mas de que maneira a literatura, nesse caso, ainda que bebendo do jornalismo como fonte, bebendo da realidade, mas é uma ferramenta importante para provocar essas reflexões, né? Tem muita coisa ainda para fazer para que tragédias semelhantes não aconteçam, fora a tragédia cotidiana que a gente vive, né? Por exemplo, esse caso da toalha, eu li nos jornais que toalhas tinham sido encontradas na vizinhança, então eu fiz um conto sobre a toalha que sai dos escombros e vai parar na casa de uma mulher, e essa mulher é muito pobre e tem uma toalha áspera, velha, e quando ela tem essa toalha nova, que o filho que saqueou leva, né, isso desperta nela uma autoestima, né? É claro que essa realidade existe ainda hoje, lá naquelas redondezas, em outros lugares, né? Então, quando eu faço esse tipo de narrativa, é um comentário sobre essa situação. Um outro conto, que foi o primeiro conto que eu pensei, que é uma história que teve muito pela cidade, que é a mulher que perdeu o marido no desabamento, né? Que ele estava lá com uma amante. E aí eu coloquei essa mulher, esse marido sendo um pastor, e eu coloquei essa mulher em dezembro, indo limpar a igreja para vender para outro pastor, né? Não há nada mais atual hoje do que comentar sobre a proliferação, o aumento das igrejas evangélicas na cidade, no país, né? E comentar isso. Aí alguém me perguntou, mas grave isso de um pastor estar com a amante no Motel Mustang. Eu acho mais grave vender uma igreja, como se fosse um ponto que se estivesse passando, né? Eu acho isso muito mais grave. E aí, então, tem esse comentário que é muito atual. Sim, Já sim. havia naquela época, mas isso é muito atual. Imagina, agora está repercutindo barbaramente aí em Jequié, também mais um caso, né, de uma liderança religiosa que se aproveita da condição para barbarizar com crimes sexuais, né? Não tem como dizer que não é crime. Isso aí é café pequeno, a história que você conta aí no livro é café pequeno, né? Perto das histórias que a gente vê também acontecendo aqui e ali. Mas é um mergulho interessante num fato marcante e sobre um assunto que para nós soteropolitanos é muito, muito, muito tocante, né? Muito marcante, porque a realidade mudou muito, mas a cidade é a mesma, não mudou tanto assim, né, Marcos? Tem menos gente morrendo por deslizamento de encosta, né? Isso é fato, mas há muita tragédia acontecendo na cidade por conta de chuvas ainda, né? E as outras que vieram, né? Está conversando aqui com o Marcos Vinícius Rodrigues, que é o autor do livro Motel Mustang, que vai ser lançado amanhã, às 4 horas da tarde. Ele que é advogado, membro também da Academia de Letras da Bahia. Nessa sua pesquisa, Marcos, em que você recria essa história toda, você se permitiu uma reflexão também sobre o que poderia ter causado, ou seja, políticas de urbanização, prevenção de desastres em Salvador, ou seja, houve algum momento em que você se permitiu uma reflexão sobre o que precisa ainda mudar nessas políticas para que a gente tenha, no mínimo, uma segurança maior no nosso dia a dia? Essa é a questão da política de ocupação da cidade, né? As pessoas estão preocupadas em destruir área verde para construir prédios enormes, mas não estão preocupadas em ordenar o uso da cidade como um todo. Então, aquela pessoa que precisa morar
em Salvador vai morar num lugar inadequado, né? Isso deveria ser evitado antes, muito antes, e dar condições que ela more num lugar melhor, né? Mas a política é para construir arranha-céus, né? Em qualquer pedacinho de verde que tiver. E os verdes estão acabando, né? Os verdes estão acabando. Você que também é advogado, Marcos, advogado, membro da Academia de Letras da Bahia, existe uma interseção entre justiça e literatura nessa sua obra? E como é que essa interseção, caso de fato haja, influencia a percepção do público sobre essa tragédia? Eu não faço o julgamento lá, embora estejam as cenas de conversas dos responsáveis estejam no livro, eu não faço um julgamento, né? É a realidade das pessoas, pura e simplesmente, das pessoas envolvidas, né? Há uma intimidade muito grande entre literatura e direito, né? Porque o direito cuida exatamente da relação entre as pessoas, né? Então, qualquer relação que gere conflito, o direito está lá, né? E conflito é do que vive a literatura vive de conflitos. Então, se você pega esse livro, as partes ficcionais, dali surgem várias questões jurídicas, porque de um relacionamento ali entre um casal, um namoro pode ter um problema jurídico. Olha, hoje em dia a gente está fazendo contrato de namoro, né? Porque as relações íntimas são permeadas pelo direito também. Agora, certo é que é uma tragédia que poderia ter sido evitada caso houvesse uma fiscalização adequada, medidas preventivas. Para a gente encerrar, Marcos, qual a sua visão sobre a responsabilidade das autoridades locais na época e hoje também em casos semelhantes? Olha, com certeza o que aconteceu na época tem uma responsabilidade das autoridades, porque não foi só esse caso, como eu falei, foram vários casos, eu falando só dos deslizamentos de encosta, foram vários. 104 mortes, se eu não estou enganado. 104, pois é, só de deslizamento. É claro que você tem as inundações, como aconteceu em Santa Amaro naquele ano, que podem ser menos previsíveis naquela época. Hoje em dia é bastante previsível, né? Mas o deslizamento de encosta, acho que não tem desculpa, né? Não tem desculpa para deixar acontecer. Só tem acontecido menos, graças a Deus, né? É isso aí. E olha, fiquei curioso também em conhecer melhor o seu livro. Já tenho aqui um exemplar. Agradeço, parabenizo você pela obra. O lançamento está marcado para amanhã, às 16h, no Goethe Institute, Instituto Goethe de Salvador, lá no Corredor da Vitória. Na ocasião, vai haver sessão de autógrafos e bate-papo com o público sobre o processo de pesquisa e criação da obra. Esse bate-papo mediado aí pelo escritor Breno Fernandes. Marcos, muito obrigado. Parabéns mais uma vez. Marcos Vinícius Rodrigues, autor desse livro, Motel Mustang, e nos dando aí a honra de ter essa conversa conosco no Issa Bahia. Muito obrigado, Marcos. Parabéns para você e até uma próxima. Bom dia, então. Eu que agradeço. Bom dia, até uma próxima. Um abração, Iordep. Abraço. Valeu, Marcos. Agora são 7h48 na Tarde FM.